Olá, bom dia. Eu sou a Melissa, estudante de Sistemas de Informação aqui no IFES, e esse trabalho da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos, ministrada pelo professor Jefferson Andrade. Nesse trabalho, o objetivo dele é definir, o que são funções computáveis e funções não computáveis. Mas antes de dar essa definição, eu vou começar com a definição de um outro termo que está diretamente ligado, que é computabilidade, Porque essa propriedade, ela é fundamental para que a gente possa entender sobre funções computáveis e não computáveis. Então, a computabilidade é a habilidade de resolver problemas de forma efetiva, E essa resolução de problemas está ligada à existência de um algoritmo para a resolução do problema. Durante a pesquisa para fazer esse vídeo, eu vi que os problemas eles são classificados, em dois tipos. Os problemas solucionáveis, que podem ser parcialmente solucionáveis, que no caso dos problemas computáveis, e os problemas não solucionáveis, que podem ser, que no caso dos não solucionáveis, eles são problemas decidíveis, então eles podem ser completamente insolúveis, que no caso eles vão ser não computáveis. Depois dessa explicação do que é computabilidade, aí sim a gente pode vir e definir o que são funções computáveis, Então, intuitivamente, a gente pode dizer que uma função ela é computável se é possível calcular o seu valor, independente de qualquer elemento que tenha em seu domínio. Mas, será que toda função, se ela for definida, ela é computável? Nem sempre, porque a gente viu na figura anterior que eles podem ser parcialmente solucionáveis, mesmo com um domínio definido. Então, quando a gente vai definir um problema, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar dando as propriedades que deverão ser satisfeitas na resolução de um problema. Por exemplo, fatorial de n. Esse é um exemplo de função computável, porque você define qual as propriedades que você tem que ter e você consegue resolver o problema. Um outro exemplo também é o máximo divisor comum entre dois números, Ou seja, dado dois números, você vai fazer os cálculos e você vai encontrar o máximo divisor entre esses dois números. Então, você define o problema, você declara, E você também estabelece propriedades que devem ser satisfeitas para que você consiga atingir o seu resultado final, a sua solução. E funções não computáveis, assim, pelo que eu entendi, colocando assim de maneira bem prática, a função não computável é que se não existe um algoritmo para resolver um problema, então esse problema não é computável, Mas, como exemplos, a gente tem o problema da parada, de funções não computáveis, e também nós temos um outro exemplo, que é determinar se duas gramáticas livres de contexto elas são equivalentes. No caso dos problemas não computáveis, como que eles são feitos, Como que, visto que não tem um algoritmo, então, para a resolução desse tipo de problema, primeiro a gente verifica, as capacidades e a limitação dos computadores. Então, para a gente poder também estar evitando a pesquisa de soluções inexistentes, Ou então aqueles problemas que não podem ser resolvidos de forma computacional. Quando a gente faz isso, a gente verifica
que outros problemas eles também são insolúveis. Então, a gente acaba verificando o que o computador pode fazer. E ainda a partir de funções não computáveis, alguns problemas, eles são, conforme eu disse anteriormente, né, eles podem ser parcialmente solucionáveis, né, ou seja, vai existir um algoritmo que vai responder o que você deseja, embora você talvez pode ficar num loop infinito para uma resposta que talvez deveria ser não, né, como pode acontecer no caso do problema da parada. Aí, o que consiste, né, o problema da parada? Porque quando eu estava pesquisando, a maioria dos materiais dá muito um exemplo, esse exemplo do problema da parada. Você dado um programa e você tem uma entrada qualquer. Só que não vai existir um programa e nenhuma entrada e também não vai existir um algoritmo capaz de verificar se esse problema na verdade, né, se esse programa ele vai parar ou não para aquela entrada. Então ele acaba ficando num loop, né? Então é assim que funciona o problema da parada. Ainda na parte da computabilidade, voltando lá um pouquinho para deixar essa definição bem, bem definida, né, por assim dizer, quando a gente tem uma função que ela é computável, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa função ela pode ser processada numa máquina de Turing ou numa máquina equivalente. Mas como que funciona uma máquina de Turing, né? A máquina de Turing ela é composta por uma fita infinita que é dividida em células, e cada célula dessa tem um símbolo de um conjunto. Ela também tem uma unidade de controle, que ela possui um cabeçote de leitura e escrita naquela fila e vai registrar um estado. E por último, um programa, né, que é uma sequência de passos que são executados pela unidade de controle. Então, como que funciona uma máquina de Turing, né, para fazer... Como que é o processamento de uma máquina de Turing? Uma máquina de Turing, ela tem uma fita e tem um estado na posição P da fita, onde ali naquele estado vai estar gravado um símbolo, né, que pode ser definido dois tipos de estados, um estado inicial ou um ou mais estados finais. Então, essa máquina de Turing, lá naquele estado inicial, ela lê aquele símbolo, grava um novo símbolo, ela vai se movimentar de acordo com o que o programa especificou, né? E depois daquele símbolo lido, ela vai mudar de estado. Então, essa máquina de Turing, ela só vai parar na verdade, né, ela não vai parar. Na verdade, assim, ela para assim. A verdade, essa máquina de Turing, ela para quando o passo ele não tiver definido para um símbolo, né, que está debaixo do cabeçote, que é o estado atual da máquina. Então, se essa máquina de Turing parar em um estado final, isso quer dizer o quê? Que aquela computação teve êxito. E se ela teve êxito, ela é uma função computável, porque ali você teve um algoritmo, você teve todo um passo a passo e calculou valores de saída a partir daqueles valores de entrada. Da mesma forma, como acontece no problema da parada, né? Você passa uma entrada e o algoritmo vai verificar se aquele programa vai parar ou não para aquela entrada. Então, essa foi a definição de funções computáveis e não computáveis. Espero que tenha ficado claro. E é isso.